Maravilhosa. Essa imagem está na internet para o mundo inteiro. São dos sindicatos, dos movimentos sociais, para romper o bloqueio da mídia, como diz o Ismael, da mídia velha, da mídia que não se incomoda com os movimentos sociais. Também, e nesse particular, é bastante importante perceber como, a partir do momento que você toma aquilo que você está buscando tomar, você faz aquilo que nós sempre dizemos que vai ser feito. O único país da América do Sul que perdeu em volume de petróleo, de reservas conhecidas na América do Sul, neste período que eu estou falando para vocês de 10 anos, foi um país chamado Argentina. E sabem por quê? Porque foi o primeiro país que eles pegaram e tomaram a soberania petrolífera através da Repsol. Então foi o único país, neste decênio de que eu estou lhes falando, que perdeu reservas petrolíferas. Quando agora, recentemente, a Argentina retoma a Repsol, de um ano para o outro, cresceu a produção, tanto de petróleo quanto de gás, e, ainda por cima, cresceram as reservas petrolíferas conhecidas, porque voltaram a pesquisar e prospectar. E a Repsol veio só para pilhar o que já estava prospectado, já estava pronto. Então, quando nós falamos que o ataque à Petrobras e o ataque que se fez durante a campanha eleitoral foi um momento decisivo do avanço conservador, e, consequentemente, todos aqueles mais reacionários que se articularam a isto tudo nas sucessões estaduais, e todos aqueles que se elegem para o parlamento, que vai definir como é que vai ser partilha, como é que vai definir como é que não vai ser partilha, etc., você começa a compreender o papel crucial do processo eleitoral e o papel crucial que desempenham homens e mulheres que integram o parlamento brasileiro, que sabem qual é o seu papel, como este cavalheiro que me ladei aqui. Para ficar num exemplo que, graças ao céu, está aqui. Então, é disso que nós estamos falando permanentemente. E coincidência ou não, os que mais consomem petróleo
que são os Estados Unidos e a Europa, são os que mais vendem armas também. Vejam vocês que quem mais vende arma no mundo hoje são os Estados Unidos. Eles são seguidos pela Rússia. Os Estados Unidos vendem 45% dos seus armamentos para a Ásia e Oceania, 27% para o Oriente Médio e 18% para a Europa. O segundo maior vendedor é a Rússia. O terceiro não é França, não é China, não é Reino Unido, é a Alemanha. Você começa a entender o papel da Alemanha, por exemplo, nessa crise ucraniana, nessa crise do gás todo, e o papel da Alemanha realmente não é muito mal percebido globalmente. Só depois vem a França, a China e o Reino Unido. Esses são os três países. Coincidentemente, os maiores compradores de armamento são países que estão sob o azar de serem donos de petróleo. São os países do Oriente Médio. Os maiores exportadores são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, não necessariamente nessa ordem. Para África, Ásia, Oriente Médio e Ásia e Oceania, e Norte da África, perdão. E os maiores importadores, os maiores importadores são Oriente Médio e Norte da África, com 46% da importação desses armamentos. Então vocês começam a entender que há uma relação direta entre ser produtor de petróleo, estar invadido, ao mesmo tempo por aqueles que compram o petróleo e ao mesmo tempo compram daqueles que os invadem e que por acaso compram o seu petróleo. É uma relação muito sinistra. É disso que nós estamos falando, portanto, que pode acontecer, e já está de certo modo acontecendo, com um cerco cada vez maior, é do conhecimento de muitos de vocês, das bases estadunidenses nos cercando. E lembre-se que o nosso pré-sal, ademais, em boa parte dele, se não a sua quase totalidade, está para além das 200 milhas, e mesmo que não estivesse aquele que não está, lembre-se vocês que os Estados Unidos não reconhecem as 200 milhas. Não é verdade? E lembrem-se vocês também que os Estados Unidos trabalham com mapas. Reconhecem, por exemplo, quando que os Estados Unidos reconhecem o Brasil como nação independente? O Brasil diz que está livre de Portugal, é um país soberano, etc., em 1822. Os Estados Unidos, em idas e vindas, só reconhecem o Brasil em 1829. E nunca, até hoje, está a ser provado que os Estados Unidos tenham reconhecido o Brasil como o mapa de hoje que nós conhecemos, este mapa. Está fora do mapa que os Estados Unidos reconhecem aquela área que vai do Tocantins para oeste, passa por todo o Maranhão, vai para todo o Mato Grosso do Sul, mas o Mato Grosso inteiro, e vai até a costa da Amazônia, até a fronteira com Colômbia, com Venezuela, com as Guianas, etc. Esta parte do território, os Estados Unidos nunca reconheceram como território brasileiro. Nunca. Eu trouxe aqui até, depois disponibilizo, tem um mapa aqui, que tem áreas de conflito, etc. E há uma área em azul que pega todo este mapa que eu estou dizendo para vocês, que aparece como áreas do conflito. Sobre soberania sendo definida, em outra linguagem. Então, quando eu tenho só mais alguns minutos. Quando vocês pegam este mapa das infraestruturas, especialmente as de gasodutos e oleodutos, todos eles conectam o Brasil ao resto da América Latina, América do Sul especialmente,
e esses ao Brasil. E todos esses modais não existiam, e grande parte deles não existem ainda. E nós estamos falando de 2 deles, por exemplo, que tem mais de 5.000 quilômetros cada um. E quando você fala, por exemplo, dessa transoceânica que agora ficou famosa, devido a esses recursos, essa coisa toda, essa chegada chinesa, este é um debate, por exemplo, de 2007. Na verdade, ele é anterior, mas há um documento sobre ele de 2007. E sabe qual é o tamanho que envolve? Porque a gente acha que é um gasoduto, é uma ferrovia, um punhado de dutos de pessoas, de produtos sob o solo, subsolo, etc. Não. Há uma área toda que envolve, que é de 4.200.000 quilômetros quadrados, 38% do território deste continente sul-americano está envolvido neste projeto. Então, o Brasil está integrando, ou seja, sendo player, para usar uma linguagem que está se usando por aí, player neste continente. Você não quer ter birra com eles, ou ter birra com a língua inglesa, ou ter birra com os filmes de péssima categoria, ou ter birra com a mania deles de mandarem todo mundo, inclusive por meio de bombas, embora essa seja uma birra bem mais justificada. Não é só isso, absolutamente não. Eles passaram a achacar o mundo. As organizações multilaterais do pós-Segunda Guerra, inclusive a ONU, passaram a ser utilizadas para achacar o mundo. Você não obtém um empréstimo do Banco Mundial e não obtém nenhum tipo de aval ou auxílio do FMI se você não entregar o teu país. E criaram ainda por cima, para terminar de matar todo mundo, essas agências de classificação de risco que simplesmente colocam o país da noite para o dia na lona. Então é este mundo multilateral que nós desejamos visa desconstruir. E é esta construção, portanto, paralela de organizações financeiras, especialmente financeiras, neste momento, as mais visíveis, já que ninguém acreditava que fossem acontecer, esses bancos de desenvolvimento e estes fundos de auxílio mútuo, que são o grande diferencial atual. E a congregação deles, com a congregação, obviamente, das integrações produtivas, que, na minha opinião, fazem com que o Brasil seja este grande adversário, finalmente, plenamente viável, e assim percebido desde o primeiro instante de 1822, pelo Irmão do Norte. Esta ingenuidade que, inclusive, nós temos que abandonar e perceber melhor essas coisas, para cumprirmos o verdadeiro papel de ser progressista. Nós não vamos ser progressistas apenas lendo as melhores páginas de cultura, para ter as melhores opiniões sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso tudo é bacana. Mas se nós não prestarmos atenção naquilo que eles prestam atenção e naquilo que eles querem nos vandalizar, nos vilanizar, para finalmente nos fazer desaparecer, nós não vamos cumprir o papel com este povo magnífico, com este país magnífico que precisa ser soberano todos os dias, todos os minutos e todos os segundos para não desaparecer. Este Brasil tem um papel a cumprir. Este Brasil está já cumprindo este papel. E se nós não enxergarmos lá contento, ele vai ser tomado de nós de volta. Para quê? Para não cumprir esse papel. Essa é a minha intervenção para vocês. Eu acho que esse é o grande papel que todos cumprem já, obviamente. Grande parte dessas informações a gente busca elas em documentos, etc. Eu estou obrigado a isso, porque na minha condição de ser descendente de palestinos, embora nascido aqui, é claro, poderia ter nascido em Portugal, sou nascido aqui, vocês sabem o que significa a questão palestina, além do mais, ser de família muçulmana, então eu tenho 3 chakras: ser palestino ou descendente, ser muçulmano e ser corintiano. Então isso tudo me obriga a mergulhar muito nos documentos e tal, mas graças aos céus, graças a estes blogs todos, esses veículos de comunicação que burlam este monopólio da mentira, isso aqui, muito disso aqui, mas muito mesmo, já está disponível em textos, etc. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade, espero ter sido útil nessa conversa rápida com vocês. Obrigado por vocês.
e alegria em ver o rostinho de cada um de cada uma aqui hoje à noite, nessa noite de chuva e frio. Agradecer especialmente ao nosso convidado, o debatedor de amanhã, Pedro Zezé das Quadras, que veio de Fortaleza e está encolhidinho aqui na frente, com o frio curitibano, mas veio prestigiar a noite de hoje também. E dizer que o GOG mandou lembranças, mas essa noite fica no hotel. Tem a lojinha com os produtos dele montada ali nos fundos pela Márcia e pelo DJ Marola, que amanhã vão ajudar o GOG no show da noite. Eu fico estarrecida sempre que eu ouço o Alídio falar. Então, agradecemos muito por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui hoje nos trazer essas informações tão importantes e muito desconhecidas para nós, infelizmente. Dentro da perspectiva da ofensiva conservadora da direita no mundo, que o Alídio nos trouxe agora, nós vamos vir para o estado do Paraná, com o Tadeu Venere, que esteve trabalhando e atuando de uma forma intensa, como todos nós presenciamos, sobretudo agora nos últimos episódios do massacre do dia 29 de abril, que todos que são de fora também conhecem. Eu, particularmente, devo testemunhar que, estando na delegacia, no 1º Distrito Policial, na noite do dia 29, para atender voluntariamente em nome da Associação dos Blogueiros, algum companheiro que eventualmente estivesse precisando de algum auxílio jurídico, me deparo com o deputado Tadeu Venere, altas horas da noite, adentrando a delegacia, muito abatido, muito cansado, depois de todos aqueles episódios que aconteceram naquele dia, e ainda assim, indo até lá, verificar se os direitos humanos estavam sendo garantidos, assegurados e tudo mais. Então, é com muito orgulho que eu passo a palavra para o deputado Tadeu Venere, que nos trazer essa explanação sobre a ofensiva conservadora da direita no nosso estado do Paraná. Deputado. Obrigado. Bom, eu acho que depois do que a gente ouviu, é legal se eu pudesse fazer uma ligação, não direta, mas pelo menos tentar fazer uma ligação do que significam esses últimos tempos com o que nós vivemos no Paraná. Mas eu acho que é bastante difícil. E para a gente falar de uma ofensiva conservadora, eu pediria licença para a gente recuar um pouquinho isso aí. Acho que a ofensiva conservadora do Paraná, ela começa quando os bandeirantes resolvem pregar índios aqui no noroeste do que hoje é o Paraná e que era ainda o território espanhol. E que levam de uma só pegada 30 mil indígenas acorrentados para São Paulo, para serem vendidos em São Paulo e em Salvador. E é uma parte, por que eu falo isso? Porque é uma coisa tão perto da gente, 250 quilômetros, 300 quilômetros daqui, e que provavelmente boa parte de nós paranaenses desconhecemos. Se nós pensarmos que os índios e também depois os negros, que eram trazidos e levados como escravos, como mercadoria, numa situação que construiu a nossa sociedade e até muito pouco tempo aceita como natural, eu acho que a gente pensa que esse processo do conservadorismo do Estado ele não é construído por uma ação isolada. Ele vem dentro de todo um contexto sendo construído. Quando Dom João VI chega ao Brasil e diz que não é crime contra a coroa e nem é passível de punição pela igreja aqueles que caçarem os índios, os pubres que infestam os campos de Guarapuava, então podem matar todos que estão limpando os campos de Guarapuava. Esse é um processo construído na nossa construção histórica aqui no estado do Paraná. Um estado que sabidamente tem uma origem agrária muito forte, tanto tem uma origem agrária que a disputa por terras feita pela São Paulo Rio Grande, que cruzava, porque uma parte dela foi desativada a partir de 1986, acho que 96, 86, o Fernando Henrique, quando tirou a rede ferroviária aqui, principalmente nesse trecho que pega o Rio da Vitória até o Rio Grande do Sul. Mas todos lembram que quando foi construída a São Paulo Rio Grande, ela foi feita com o intuito de integrar essa região toda do Brasil. O mesmo intuito que tinha a coroa de fazer também uma ferrovia que viesse de Belém do Pará até aqui, até o Paraná, e do Paraná até o Rio Grande do Sul. E são coisas desconhecidas, como é desconhecido em grande parte do nosso povo o que aconteceu no Contestado, que é uma guerra que mata dezenas de milhares de pessoas, uma boa parte delas pela fome,
Ao final da Guerra do Contestado, as pessoas morrem muito mais pela fome e por doenças do que por ataques das forças, tanto do Exército como da Polícia do Estado do Paraná. João Alberto à frente, que foi o primeiro a ser comemorado como grande, que fez a grande ofensiva, ou a primeira grande ofensiva contra aquilo que se chamava de caboclos de Jagunço, que acabou sendo morto aqui em Palmas, perto de Palmas de Janim, e que agora, no ano que vem, a gente comemora os 100 anos, né, do fim da Guerra do Contestado. Por que eu falo isso? Porque eu acho que a construção do nosso Estado é um pouco isso. Ela é de idas e vindas do nosso país todo, de momentos, alguns momentos que tem de avanço e de liberdades num grande período de conservadorismo e de um grande período de perda de liberdades. O nosso país vive hoje, por uma coisa assim absurda que seja, mas vive hoje uma situação que é comemorada como o período de mais longo de democracia da nossa história. E eu misturo um pouco as coisas, porque quando falam do que aconteceu dia 29 de abril, eu acho que dia 29 de abril é importante, dia 12 de fevereiro é importante, eu diria que dia 12 de fevereiro é tão ou mais importante que o dia 29 de abril, que o dia 29 de abril é um dia de reação, o dia 12 de fevereiro é um dia de ação. Dia 12 de fevereiro é o dia, depois do dia 10 de fevereiro, quando as pessoas entraram na Assembleia Legislativa e ficaram lá. Dia 12 de fevereiro é o dia que a Assembleia Legislativa resolve que vai votar, através do seu presidente, que vai votar o projeto do Paraná Previdência, no 5º andar, que é o restaurante da Assembleia Legislativa, e aquelas pessoas que estão lá fora, agentes penitenciários, professores, pessoas estudantes, pessoas da área de saúde, derrubam, literalmente derrubam, os portões e as grades da Assembleia Legislativa e entram para bater nos deputados. Eu acho que isso é muito mais ação, com todo o respeito que eu tenho, né, pelo dia 29, todos sabem que eu tenho, mas é muito mais ação do que a reação do dia 29. É muito mais ação no sentido de tomar para si uma decisão de fato entrar na Assembleia Legislativa, seja ao custo que fosse, e subir as escadas para pegar aqueles que lá em cima, no 5º andar, resolviam que votariam contra algo que eles tiraria, servidores públicos, tiraria uma situação, uma prerrogativa que tem ou que tinha. E para mim um exemplo disso é um agente penitenciário, o Ricardo, que quando, junto com outras pessoas, avança e a tropa de choque começa no dia 12 de fevereiro da tarde, começa a atirar, ele leva um tiro na perna e, ao invés de correr da tropa de choque, ele corre para a tropa de choque. Quer dizer, ele corre para cima dos policiais. Então é uma situação que ela foi sendo construída naquele momento com muita indignação, que já vinha do processo anterior, principalmente com a educação, e que pegou, de certa forma, o governo Richa de surpresa, porque não esperava toda aquela ação, porque ela foi muito rapidamente feita. Mas como que a gente chegou até isso? Eu penso que tem dois momentos. Um, a gente pensar como nós chegamos até isso, não só pelo governo Richa, porque eu acho que o governo Richa é um espaço de construção, como foi dito aqui, um espaço de construção conservador, mas não é um espaço isolado, é um espaço que nós pegamos hoje, não sei se é o principal, mas um partido que tem muito o perfil que a gente considera conservador, o PSDB e o Democrata e o PPS, que constroem a sua referência em São Paulo, em Minas e no Paraná. As políticas do Paraná não são diferentes do que foi construído em São Paulo, não são diferentes do que foi construído em Minas. Inclusive, no Paraná, com um perfil do governador muito parecido com o perfil construído pelo governador de Minas. O governador Beto Richa, o governador Carlos Alberto, ele está muito mais para garoto propaganda do seu governo do que efetivamente para governante. Vocês não conseguem dizer o que o governador Carlos Alberto Richa pensa de alguma coisa, de qualquer coisa. Não consegue, eu pelo menos não consigo. Você não consegue identificar no governador Carlos Alberto Richa alguma coisa que você possa qualificá-lo como uma das pessoas que fazem a política do PSDB. Não, mas ele é o principal garoto de propaganda. Ele simboliza muito da construção dessa sociedade que higieniza uma parte da política, que olha o político como sendo uma pessoa que tem que ter aquele perfil, com aquela constituição de família, com aquela construção partidária, com aquele discurso de uma cidade, primeiro, porque é Curitiba que dá origem à formação do governador, depois do governador Carlos Alberto Richa, de uma cidade que exclui as pessoas
mas ao mesmo tempo que exclui, as pessoas se sentem, quando fogem de Curitiba, ainda que excluídas da sua cidade, se sentem orgulhosas da sua cidade, que as exclui. Eu acho que isso é uma coisa que nós não conseguimos entender em Curitiba. Uma pessoa que tem quase que carência de todos os serviços públicos, quando sai daqui, qualquer pessoa que fale mal de Curitiba, ou que critique Curitiba, ela se sente criticada ao mesmo tempo. E consegue construir ideologicamente algo que começa com leve, né, e depois eu diria que ele é aprofundado nas gestões desse tipo de prefeitura. Eu acho que a exceção foi tanto o prefeito, depois o governador, deputado, governador e senador Requião, e também o Maurício Fruit. Com exceção desse espaço, todos os outros prefeitos de Curitiba tiveram o mesmo perfil. O perfil de construir a cidade ideal, excluindo as pessoas da cidade ideal. E foi esse tipo de Estado que se tentou construir a partir do governador Carlos Alberto Richa, que num primeiro momento nós tínhamos a expectativa que fizesse um grande enfrentamento com os movimentos sociais, depois da eleição dos 2 mandatos do governador Requião. Nós entendíamos que ele faria um enfrentamento com o MST, faria um enfrentamento com a PP, faria um enfrentamento com os movimentos sociais. Ao contrário, o que ele fez foi chamar, a primeira coisa que ele fez, aliás, foi chamar o MST. Eu lembro muito disso, porque estava junto com o Dom Ladislau e com outras pessoas, e com o Baixo, né, que é uma das lideranças do MST, e o governador Richa chama, junto, havia eleito governador, vice-governador Flávio Arnes, o MST, e fala: olha, todas as políticas que vocês tinham no governo anterior eu vou manter. E aí o Baixo ainda bate na perna dele, com licença, bate assim, tá bom, Beto. O Baixo todo mundo conhece, sabe a forma como ele já fica íntimo rápido, né? Ele bate na perna, tá bom, Beto. E nos nossos, nos acampamentos, nos assentamentos vai ser, os acampamentos serão tratados na forma da lei. O que nós entendíamos que seriam feitos, imediatamente seriam feitas os despejos de todas aquelas áreas. Não fez, porque preferiu construir, inclusive, pessoa bacana, que não era como o ex-governador, que não falava alto, que tinha todo o trato com todo mundo. Era tudo isso aqui. Que, aliás, fazia isso muita referência e contraponto. E o governador Requião sabe disso, senador Requião. Qual era o contraponto? Eu sou o homem do diálogo, eu discuto com todo mundo, eu recebo todo mundo. No primeiro 4 anos do governador Richa, nós tivemos nas universidades 3 dias de greve. Na APP, o Hermes está aqui, pode me dizer melhor, nós não tivemos uma semana de greve. No MST, nós não tivemos, talvez tenhamos tido uma grande ocupação de terra, a revelia, inclusive, da direção que conhece o Rio das Cobras, da Jacometa Marotim, que agora foi considerado uma área que nunca deveria estar com a Jacometa. Nós não fomos capazes de construir um contraponto. Eu só estou colocando aquilo que talvez esteja completamente errado, mas que é a minha opinião. Nós não fomos capazes de construir o contraponto. Isso gerou para as pessoas a impressão e o conforto que aquilo era o ideal. Quando chega na eleição, nós sofremos uma derrota por uma série de coisas, mas 60% talvez dos servidores públicos tenham votado no governador Richa, porque acreditavam exatamente que aquilo era o perfil do governador maravilhoso. Afinal, ele era, para algumas pessoas, o gênero ideal que toda mãe sonhou. Porque foi construído para isso. Aos custos de 600 milhões de reais em mídia, ao custo de criar uma dívida em 2013 de 1 bilhão e 200 milhões de reais, ao custo de terminar 2014 com 1 bilhão e 400 milhões de dívida, ao custo de fazer com que o Paraná fosse literalmente loteado para grupos. Então cada grupo pegou uma parte do Estado, terceirizações com um grupo, uma outra parte com o Porto, uma parte ficou, e agora sabe, uma parte significativa fica com a Receita, e assim por diante. Isso levou o governador a criar um Estado quase inviável no termo do seu mandato, e aí chama o tal do Mauro Ricardo, que é o mago das finanças, só que o que ele faz, eu acho que outras pessoas também fariam, se tivesse autonomia para fazer o que ele tem, que é cortar tudo, aumentar tudo e descer o pau em todo mundo.
No resumo foi isso. E faz um perfil do governador, do governo muito mais conservador, quando chama o seu secretário de Finanças como sendo Mauro Ricardo, chama o secretário de Segurança, o Francisquini, e vai por aí afora. Vai compondo o seu grupo de secretariado com pessoas que seguramente sinalizam o que será o seu segundo governo. Não havia como ser diferente. Não há como ser diferente. Aí eu quero, só para a gente não perder, né, a oportunidade, eu perguntava para o Tarso, o que a gente tira do dia 29? Pulando do dia 10, dia 11. O que a gente tira da lição do dia 29 de abril? Porque contar a história do dia 29 de abril, todos nós já contamos, todos nós conhecemos. Aliás, fizeram o papel de divulgar essa história, né, porque não fossem as pessoas que estavam lá, nós não saberíamos a história, cada um contou uma parte da história, mas juntando nós tivemos a história. O que nós temos que tirar de lição do que foi o dia 29? Eu falei no início, algumas pessoas se incomodaram um pouco, que nós não iríamos criminalizar a polícia. Não iríamos criminalizar a polícia, embora nós não possamos, em absoluto, concordar com o que aconteceu. Mas por que você não pode criminalizar a polícia? Porque a polícia que está lá, o choque está lá, o BOP está lá, a polícia paga pelo Estado que está lá, é a mesma polícia que você chama quando acontece qualquer problema na sua casa, na sua empresa, na sua escola. É a mesma polícia. Aliás, em alguns casos, são os mesmos policiais. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar posição é que polícia nós temos, que polícia nós queremos, que segurança nós queremos, que tipo de sociedade que pede cada vez mais, como disse o menino aqui, que se reduza a maioridade penal, e que hoje se horroriza com o que aconteceu dia 29, mas uma semana antes ia para a rua bater panela ou pedir para os coxinhas, pedir para que derrubasse a presidente Dilma. Não tem muita diferença. Ou a gente acha que só aqueles ultraprogressistas que estavam apoiando o dia 29 de abril. Se fosse assim, o Estado seria uma maravilha. Não é? Há uma mistura de sentimentos nisso, com a comoção que aconteceu, com as pessoas que estavam lá, e até hoje eu vi o Eros, inclusive, ele está aqui, né? O Eros falou, inclusive, sobre, hoje quando você colocou de manhã, sobre o primeiro ataque que o governador Richa fez no ano passado, foi prorrogar o mandato dos diretores das escolas, né? Sem que houvesse um debate, e eu concordo com você. O que me chama a atenção é que essa prorrogação sem debate não gerou uma única reação no sentido de entregar o cargo. São 2.200 diretores, é isso, Hermes? Embora indignados, ninguém entregou o cargo e falou, meu mandato termina aqui, eu não quero nem um dia mais. Não estou criticando os diretores, só estou constatando. A TV 15
é a nossa televisão pela internet. É um processo do qual nós tomamos conhecimento durante a última campanha eleitoral. É uma coisa maravilhosa. Essa imagem está na internet para o mundo inteiro. E nós estamos colocando essa imagem à disposição dos sindicatos, dos movimentos sociais, para romper o bloqueio da mídia, como diz o Ismael, da mídia velha, da mídia que não se incomoda com os movimentos sociais. Muito pouco tempo, muitos daqueles que criticaram o que aconteceu no dia 29 estarão criticando aqueles que foram vítimas do dia 29. Muito pouco tempo. E muito pouco tempo nós teremos pais, teremos alunos, teremos inclusive professores dizendo, e aí também agentes penitenciários, que nós já temos, ontem eu recebi alguns, e vamos ter também pessoas de outros setores dizendo que se passou do limite, se exagerou. Porque a tendência é que quando as coisas baixem a poeira, né, as pessoas esqueçam e fiquem só com uma parte da memória. Eu acho que o papel que tem aqueles que fazem este tipo de comunicação, este tipo de informação, esta busca de democratizar a informação e os dados, como foram passados aqui também, é justamente não deixar esquecer. Se nós formos capazes de não esquecermos o que aconteceu no dia 10, no dia 12, no dia 29, e as coisas que hoje sucedem, talvez nós sejamos capazes de resolver uma situação única, que nós tivemos aqui há 1 ano e meio atrás, e que é o encerro. Há 1 ano atrás, 1 ano e pouco atrás, o Amarildo foi morto no OPP no Rio de Janeiro, e depois de uma grande manifestação, ou seguidas manifestações, a parcela da polícia do Rio de Janeiro foi responsabilizada, se investigou e acabou chegando à conclusão, não se encontrou o corpo, mas chegou à conclusão que ele foi morto, depois de torturado pela polícia. E foi uma comoção nacional. Na mesma semana, o BOP entrou numa casa, numa chácara em Piraquara, derrubou a porta, amarrou a Amásia, porque quando não é numa região muito boa da cidade vira Amásia, quando é bom é companheira, mas daí é Amásia. Companheira já é o 2º nível, o 3º nível que é esposa é o último, porque aí já está top de linha. Mas como era a Amásia, amarrou o filho e queria que a pessoa dissesse onde alguém que o denunciou guardava crack. Como ele não sabia porque o crack não estava com ele, ele foi espancado, foi levado, foi tirado de casa, foi morto. E até hoje a mãe dele, que mora aqui no Jardim Holandês, não sabe como foi para o corpo. E foi a polícia. E foi a Rony. E nós continuamos esperando que alguém ache isso. Isso, todos os dias nós temos informações de situações, não como essa, mas semelhantes a essa da Comissão de Direitos Humanos. E o que nós fazemos? Só ouvimos. Só ouvimos. E é por isso que eu acho assim, que a gente tem um papel, que é fazer com que as pessoas não esqueçam. Quando, sábado agora, a Juventus jogou e perdeu o Barcelona, nós fomos na casa do italiano aqui, e o assunto acabou caindo no dia 29. Ele falou, olha, eu não quero fazer crítica a vocês, não tenho esse direito, eu estou no Brasil há 10 anos. Mas em qualquer outro país do mundo que acontecesse o que aconteceu no dia 29 de abril, no dia seguinte, parava a cidade e parava o Estado. Vocês no dia seguinte foram todos trabalhar. Então, enquanto não conseguir discutir e entender isso, como é que todos nós fomos trabalhar no dia seguinte, todos nós fomos trabalhar no dia seguinte, com exceção daqueles que estavam na greve, mas que também estavam trabalhando, porque você está em greve, mas você não deixa de trabalhar. Enquanto não entendemos isso, nós vamos continuar sendo uma sociedade extremamente conservadora. Eu acho que romper isso vai ser um desafio que nós vamos ter que pensar, encarar e pensar como nós encontramos saída aí nos próximos meses, nos próximos anos. Obrigada, deputado. Considerações realmente para a gente refletir e tentar encontrar uma solução a respeito do como fazer para que essa história não seja esquecida e do como contar essa história para que não se inverta as posições, a respeito de tudo o que aconteceu. E partindo dessa questão de Curitiba, Paraná ser um estado e uma cidade extremamente conservadores, a gente costuma até dizer
que ainda é uma comarca, ainda é a 5ª comarca paulista, né? Eu vou passar a palavra para o senador Requião, que vai nos trazer essa visão abrangente a respeito do que acontece nacionalmente dentro desse cenário, agradecendo aos meus 2 palestrantes por terem sido tão bonzinhos comigo e não ultrapassado o seu limite de tempo. Senador. Eu acho que o que nós viemos fazer aqui fez o Tadeu Venere agora. Fez uma crítica do que aconteceu na política recente do Paraná e tentou sugerir caminhos em cima da crítica feita. Se comportou, do ponto de vista gramsciano, como intelectual orgânico do movimento a que serve. Bonito isso. A guisa de epígrafe. Pesquisa feita no pós-guerra mostrava que 60% ou mais dos franceses atribuíam a sua libertação ao exército russo. 70 anos depois, a pesquisa foi repetida. Mais de 60% atribuem a libertação da França ao exército norte-americano. É o trabalho da mídia tradicional em cima da formação da consciência popular. Eu pensei em vir aqui fazer um improviso, senador da República, tido como palanqueiro, mas refleti sobre isso e preparei um texto sobre exatamente a situação dessa informação através das possibilidades que a internet está nos dando. Nós estamos sendo televisados aqui pela TV 15, que é um instrumento que nós estamos usando para costurar a unidade e a informação dos movimentos sociais. Mas eu queria provocar uma reflexão mais profunda para um grupo de blogueiros progressistas que eu acredito que tenham a mesma função e o desejo de fazer o que fez agora o Tadeu Venere, de refletir como intelectuais orgânicos e propor caminhos. Muito bem. Vamos ao texto. Vou aborrecer-nos um pouco, mas espero que a contribuição seja maior do que um improviso com a eloquência de palanque adquirida em campanhas políticas. Eu confesso que às vezes eu fico um tanto apreensivo com o entusiasmo dos blogueiros ativistas, digitais e navegadores, o poder, alcance e influência dos progressistas da rede mundial de computadores e suas consequências na sociedade. É claro que avançamos. É evidente que rompemos o cerco conservador na internet, mas estamos distantes anos-luz de competir com o poderio da mídia monopolista, da velha mídia, que segue em frente em sua missão de mentir, distorcer fatos, conquistar mentes, educar corações e mentes. Ocorre-me uma fábula chinesa. A rã que morava no poço. A rã vivia feliz na segurança e no conforto do poço, imaginando que o mundo fosse do tamanho do círculo que ela via acima de sua cabeça. Assim circunscrita no aconchego e na comodidade de seu espaço, nada no universo exterior lhe afetava. Faço uma intervenção no texto agora, porque estou recordando que durante a última campanha eleitoral, Venere, nós fazíamos pesquisas e enquetes na mídia, e aqui no Paraná nós ganharíamos a eleição com 80% dos votos. Nós perdemos a eleição, por uma série de fatores, mas fundamentalmente porque a globosfera, a internet, não representa a opinião pública do conjunto da sociedade paranaense e fundamentalmente das classes populares. Não quero dizer que nós que militamos à esquerda da globosfera temos o mesmo comportamento, embora a tentação da criação do mundo à parte, às vezes, nos seduza. A bem da verdade, a ofensiva conservadora no Brasil
teria causado muito mais estragos não fosse a resistência oposta pelos blogueiros, ativistas e navegadores progressistas. Não tenho nenhuma dúvida disso. De qualquer forma, é preciso que avancemos mais ainda, que ultrapassemos o círculo sobre o poço e alcancemos as grandes massas. Se não alcançarmos as grandes massas, os trabalhadores industriais, os empregados do comércio e dos escritórios, os bancários, as camadas médias das cidades e do campo, enfim, se não alcançarmos os brasileiros não comprometidos com os interesses do grande capital, com a banca e o rentismo, não vamos conseguir deter a ofensiva direitista, fascista ou parafascista. Esta leitura dogmática, mecanicista do papel dos formadores de opinião, uma suposta elite intelectual cuja oscilação para a esquerda ou para a direita conduziria as massas para um ou outro lado, precisa ser definitivamente desmontada. Permitam retomar aqui conceitos de agitação e propaganda da Terceira Internacional Socialista. Agitação seria o uso de poucas, mas claras e objetivas ideias para se comunicar com muitas pessoas, com multidões. Já a propaganda seria o uso de muitas, mas bem fundamentados e amplos, para que nos comuniquemos com poucas pessoas, com pessoas de maior nível político, educacional e intelectual. Acredito que estes conceitos não se fossilizaram. Pelo contrário, continuam de uma atualidade meridiana, uma atualidade solar. E é isso que nós, blogueiros e ativistas digitais, precisamos fazer para que sejamos eficazes na oposição à maré montante e conservadora. Agitação e propaganda, mobilização e formação, guerrilha na internet, fustigação, sortidas de um lado e guerra de conquista de território de outro lado. Se não for assim, nós estamos só gastando algum tempo com frases bem montadas e inteligentes para o deleite de um grupo extraordinariamente limitado que vive como uma rã dentro do poço. Nós costumamos zombar da grande mídia monopolista, da velha mídia, mas ao contrário de nossos desejos ou de nossas ilusões, o seu poder, a sua capacidade de influenciar e plasmar as massas e as camadas médias da população ainda é enorme. Tudo bem que a tiragem dos jornalistas, das revistas, encolheram e vão encolher até a língua, é certo. Tudo bem, mas não podemos depreciar a ascendência malévola, deletéria, perniciosa das 6 famílias que monopolizam a mídia nacional sobre a sociedade brasileira. Para vocês, militantes digitais, que diariamente confrontam-se com a grande mídia conservadora, é dispensável que se explique quão mentirosa, quão parcial, desonesta e medíocre ela é. Mas chamo a atenção às sessões dedicadas aos comentários e opiniões dos leitores desses órgãos de imprensa. Ensandecida, odienta, a mídia monopolista solta nessas sessões todos os demônios aprisionados na cabeça dos psicopatas, dos nazifascistas, até então contidos pelos limites da convivência civilizada, dos bons modos e do bom tom. A grande mídia liberou esses desequilibrados para que frequentassem as suas páginas
que, como cães raivosos, atacassem tudo o que possa figurar como popular, nacional, democrático, civilizado, racional e humano. Não há limites para a velha mídia em sua campanha de destruição, de demolição de toda alternativa que leve o país a construir-se como nação soberana, desenvolvida, solidária e justa. Porta-voz dos interesses imperiais, dos rentistas e dos latifundiários, do obscurantismo, do preconceito e do racismo, a mídia monopolista revive a ofensiva conservadora que levou ao golpe de 64. O mesmo desrespeito, a mesma falta de compostura que manifestava contra o presidente Goulart se repete agora contra a presidenta Dilma. Não se trata de ser ou não de oposição, trata-se de violação dos mais básicos usos e costumes da civilização humana. À véspera do golpe de 64, o jornal Globo, através de seu colunista mais lido, não hesitava em sugerir que a primeira-dama da República era uma vadia e debochava do defeito físico do presidente João Goulart. Se hoje os colunistas talvez não cheguem a tanto, os donos da mídia usam os dementes, os desatinados, a escória para que assim se manifestem através de comentários. Não vejo muita diferença entre o proceder do jornal Der Angriff, o ataque dos nazistas, no esforço de desmoralizar, intimidar e calar os que se opunham à arremetida contra as instituições democráticas e o comportamento da nossa mídia monopolista. Há um antigo ditado que se recomenda não se cutucar a onça com vara curta. É o que a velha mídia está fazendo. Daqui a pouco, ela não vai conseguir mais recolher os demônios que soltou, se é que ela pretende recolhê-los. Blogueiros e ativistas. Esta, para mim, é a base da luta. Nós temos que partir para a propaganda, mas nós temos que partir também para um ativismo na mídia. Mas, acima de tudo, nós precisamos que os blogueiros sejam os intelectuais orgânicos desse sistema. Que não sejam os militontos que torcem por um partido e defendem erros do governo, como se estivessem defendendo o Corinthians, o companheiro palestino aqui, num jogo no Pacaembu. Nós temos que identificar a circunstância que estamos vivendo. Ontem, no Senado, eu participei de um debate provocado na Comissão de Relações Exteriores. Do lado, o nosso Samuel Pinheiro Guimarães, autor de muitos livros, um nacionalista de esquerda, que influenciava, por exemplo, em vida, o Hugo Chávez da Venezuela. Do outro lado, o William Vaca, da Globo. E os dois coincidiam no ponto de vista inicial, sobre política externa. A política externa é definida pelas posições geográficas do país, pelos seus vizinhos, pela sua colocação. Eu acabei interferindo e dizendo que os dois estavam relativamente certos, mas que estavam esquecendo que o Estado Social, que surgiu depois da derrota nazista, na última guerra, está tendo agora uma reação brutal do capital financeiro. O mesmo capital financeiro da crise de 2008, 2009, o mesmo capital do subprime, dos títulos derivados do subprime, o mesmo capital que acabou com o aumento dos trabalhadores dos Estados Unidos, que fez a valorização das finanças e o jogo das bolsas se sobrepor à própria economia, está atacando de frente o Estado Social. Numa tentativa absoluta de precarizar o trabalho, vem aí as terceirizações, esse projeto urdido no governo federal
de eliminação de direitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que se aumenta a cada dia a taxa Selic, que é o juro referencial da economia brasileira. Coisas que me deixam absolutamente pasmo pelo erro de enfoque. Eu vi hoje, pela internet, o Congresso do PT, na Bahia, voltar com a tese da taxação das grandes fortunas e da CPMF. Isso seria extraordinariamente razoável se não viesse acompanhado com a alta dos juros, aumentando de forma ciclópica o lucro dos rentistas. Cada ponto na taxa Selic significa 14 bilhões a mais na dívida brasileira. Os rentistas ganham 14 bilhões a mais. E nós já subimos recentemente 6 pontos, o que vai dar um aumento de 84 bilhões de reais. Então, nós estamos fugindo do foco fundamental, que é o domínio do capital, a precarização dos parlamentos, os governos transformados em gendarmes para cuidar da segurança pública, que pode ser com a repressão policial, mas pode ser também com bolsas compensatórias, enquanto os juros dos bancos e os seus lucros batem todos os recordes dos livros Guinness de rentabilidade da história recente do planeta Terra. Os blogs, se conseguirem raciocinar sobre tudo isso, se refletirem e partirem para a agitação e para a propaganda consciente, vão ocupar um espaço extraordinário que vai derivar da sua credibilidade, do respeito que tem por parte dos blogueiros do país e do mundo inteiro. Mas nós não podemos agir como torcida de futebol. Um blogueiro progressista não é um tipo irracional, um militonto, não um militante, atendendo clamores de partidos supostamente de esquerda ou de direita. Nós temos que construir um espaço bem mais amplo do que o círculo do poço onde vivia o sapo. Obrigado, gente. Obrigada, senador Requião, a quem a gente realmente admira muito, sobretudo em função desse trabalho extraordinário da TV 15, né, que é uma trincheira que ele coloca à disposição da sociedade, dos movimentos sociais, bem como colocou à disposição da cobertura do nosso evento, nossa conferência na semana, e a gente tem muita admiração e muito agradecimento em relação a esse trabalho, que é um trabalho de mídia, um trabalho de comunicação excepcional, e quiçá os órgãos do governo. Mesmo com o nosso repórter, que é um sósia do Romanelli? O nosso repórter é um sósia do Romanelli, mas é simpático, então tem alguma diferença, né? O Romanelli do bem. Bom, depois dessas 3 inserções, considerações muito interessantes, com certeza devem estar gerando questões na cabeça de todos nós, né? Eu vou pedir a ajuda do Dr. Tássio, já que a professora Marcela não está aqui, né? Não, tinha... Não sei, o Dr. Tássio e a professora Marcela vão anotar os nomes de quem quer fazer perguntas, para que a gente possa, por ordem, né, começar o nosso debate. E aí, quando a gente vê que chegou um número de inscrições razoável, a gente encerra as inscrições, tá? Podem fazer pergunta... Tá. Vai passar e pegar o nome ou vai direto lá? Pode vir aqui na frente, mas já... Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a organização do evento. Há 2 anos nós tivemos aqui, neste mesmo local, o 2º encontro de blogueiros e ativistas, que foi comentado no país inteiro e até fora do Brasil, e veio muita gente, e esse ano não seria diferente. Amanhã, com certeza, vai ter mais gente. E eu gostaria de começar a minha intervenção perguntando ao senador Requião. Antes, gostaria de fazer um comentário, que talvez ele não tenha visto hoje, o grande escritor e filósofo italiano, Umberto Eco, que disse que a internet produziu uma gama
de imbecilidade. Deu espaço para uma sociedade de imbecis usarem e abusarem da internet, que seria o mesmo que o senhor disse da mídia que produziu, deu espaço para os demônios fazerem as suas satanices. Como eu, com a experiência que tenho como blogueiro, eu nunca perdi um segundo da minha vida para ler nenhum comentário desses idiotas, desses demônios. Então, eu gostaria que o senador Requião, que é um grande ativista social que eu acompanho, quero dar os parabéns pela iniciativa da TV 15, que acompanhou, foi a grande mídia do evento do dia 29, da greve dos professores. Então, eu gostaria que o senador Requião falasse um pouco mais e, principalmente, se ele tem alguma esperança de que o Brasil, através da sociedade, através dos movimentos, traz alguma luz para nós, para a sociedade brasileira que sonha com um país melhor. Eu não sei se você estava aqui no começo, a minha primeira referência aqui dessa mesa do participo foi a declaração do Humberto Eco. Humberto Eco não disse uma mentira, ele cometeu um engano. Ele inverteu o processo. A internet simplesmente revelou a desideologização da sociedade. E o que eu estou tentando propor a vocês é invertermos esse processo através de uma articulação de blogueiros conscientes, bem informados, que consigam reverter essa desideologização e a desinformação. Uma sociedade desinformada ou informada pela Rede Globo, pelas igrejas fundamentalistas, vai sempre, utilizando a internet, manifestar o produto desta formação ou deformação. Nós temos que trabalhar no sentido inverso, nós temos que reconhecer que a situação hoje é assim. E nós estamos no círculo do poço da internet, trabalhando com blogueiros informados. Mas a informação que nós queremos levar não está chegando às grandes massas. Na Itália do Mussolini, você podia publicar qualquer livro sobre qualquer coisa. O Partido Comunista publicou inúmeros livros, mas o Mussolini prendia quem publicava um panfleto, que era o panfleto da agitação, do início da formação da opinião de massa. Nós temos que trabalhar com a formação, com a propaganda, e temos que trabalhar com a agitação também, mas uma agitação informada, e reverter esse processo. Humberto não estava sem razão. A mídia foi invadida por um besterol monumental. Nós temos um número razoável de militantes e um número fantástico de militontos de todas as tendências. Luiziano, só um minutinho que eu vou te pedir. Deixa o nome anotado aí, que a Marcela depois traz para nós, e aí não precisa ficar uma fila, porque fazer fila para fazer pergunta é o fim da picada, né? Depois o Requião disse que vai dar um Volkswagen, vai sortear. Só antes, Luiziano, só antes eu quero dar um informe que 1.806 pessoas estão conectadas conosco através da Rede 15, assistindo esse debate. Obrigada, senador, mais uma vez. Luiz Relano. Obrigado. Eu tenho tido, nos últimos 4, 5 anos, por questão de uma doença em casa, de privação de militância de rua, trabalhado muito, escrito muito na internet. Né? Mas eu ouvi, nesse tempo que eu fiquei escrevendo na internet, e aí eu concordo plenamente com o senador, com o rapaz que fez a primeira palestra. O Alide. Eu percebi que não adianta a gente ficar fazendo os blogs e fazendo isso aqui, é muito importante, mas tem que ter também um ativismo escrito. E principalmente porque para poder você alcançar, que nós fizemos hoje de manhã, visita 3 escolas para parabenizar
professores dessas 3 escolas, pela brilhante aula magna que foi dada em Curitiba nesses 60 dias de greves. Na minha opinião, e é isso que eu quero também saber a opinião do senador, do Tadeu e do primeiro que fez a palestra. O Alite. O que vocês acham daquela palavra que o Lula fez lá no tempo do ABC, que uma greve ensina mais do que 1000 dias numa sala de aula? Ou que uma greve ensina muito mais do que um ativismo, ou uma luta, ou um desenvolvimento de uma política em termos de confrontamento com o Estado. Então, pensando nisso, no dia 13 de março de 2015, eu completei 67 anos. Há 67 anos atrás, minha mãe mandou que eu saísse da barriga dela às 2 horas da madrugada e fosse para a rua. E foi isso que eu fiz a vida inteira. Foi isso que nós fizemos com as ocupações do Chapinhal, que o governador nos acobertou e custou a ele grandes dificuldades na carreira política. Todo esse processo que nós fizemos das ocupações do Chapinhal, da Ferrovila, toda a luta que nós tivemos na ocupação de Curitiba para poder chegar a ter algum direito ou alguma condição de viver em Curitiba. Então a minha pergunta justamente é essa, para os 3 é que, como é, e é isso que eu estou fazendo, no jornal Repórter da Rua, que já tem mais de 3.000 distribuídos, vendidos, distribuídos, e que para isso aqui eu estou mandando uma gráfica em casa, porque não tem gráfica que roda isso aqui em Curitiba. Não tem gráfica que roda isso aqui. Você chega, bota um monte de obstáculo e não roda, por isso estou montando uma gráfica em casa. E como é que a gente vai fazer desse processo de nós nos blogs, nós no ativismo, partir para isso que foi colocado pelo Tadeu, para a questão da ação real, concreta, da propaganda política, do ativismo político, principalmente da questão da torcida política por uma nova sociedade. Obrigada, Luiz Erlan. Para a gente agora, então, sistematizar o nosso debate, nós vamos fazer blocos de 3 perguntas. As inscrições estão encerradas, pelo número de crachás que já temos aqui. Eu gostaria de chamar o Orlando Rocha para fazer a segunda desse bloco. Boa noite a todos. Orlando Rocha, Rádio Proletário. Eu queria fazer uma pergunta para o Alite. O Alite, desculpa. O Alite. Eu sou um defensor da causa palestina e, apesar de eu deixar bem claro de não ser antissemita, mas eu acho que Israel acabou esquecendo a história. Porque Israel está fazendo toda aquela parte ali, transformando num grande campo de concentração. E eu gostaria de saber com você, como que a gente pode, os cyberativistas, como que a gente pode ajudar essa causa? Se tem um canal que a gente pode pegar mais informações, sem ser o Palestina Livre ou algum outro site, você poderia informar para a gente. Obrigada, Orlando. Pode passar aqui, você vai ganhar um crachá. E Cássio Marcelo, de Itaperuçu. Obrigado. A pergunta dele tem muito a ver com a minha. Antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho, bem rapidamente, do meu blog. Tem um blog que informa sobre cinema e educação, quando eu residi na Amazônia Mato Grossense. Ele até hoje, eu atualizo ele pelo menos mensalmente, trabalhando com atividade cineclubista lá numa escola do campo em Itaperuçu. Mas complementando a pergunta do companheiro, eu quero também complementar e perguntar para o meu amigo Alide, como anda essa questão do controle de Israel perante a liberdade de acesso à internet no território palestino? Se ele tem alguma, se o Alide tem alguma informação de como Israel, de alguma forma, oprime os palestinos ao acesso à internet. Basicamente é isso. Obrigada, Cássio. Pode pegar seu crachá aqui. Eu vou começar com o deputado Tadeu Venere, então, que a pergunta do Luiz Erlan se dirigiu aos 3, né, Luiz Erlan? Muito rápido, assim, o que o Luiz coloca é uma tentativa de a gente refazer o que talvez fosse
mais comum na década de 70, 80. É refazer isso, que era você imprimir, aliás, alguns materiais que nós fazemos eram extremamente feios, né? Os padrões que nós temos hoje, porque hoje não vai ser bacana, é bem feito, é acabado. Lembro da primeira oposição sindical que a gente fez em 77 dos bancários, depois da intervenção sindical, que a gente fazia um cartaz que era tão feio que acho que a gente perdeu a eleição porque o cartaz era muito feio. Mas fazia o material do jeito que dava, eu acho que é um pouco isso. Talvez não possa ser feito com o papel da forma que se está fazendo, mas o que se tenta fazer através desse sistema de levar uma informação para uma geração que tem muito pouca paciência para ler textos, que aliás eu acho que é um dos problemas talvez que caia quando você passa a ler textos na internet ou ler textos nas telas de tablet, computadores e telefones, coisas todas, que a paciência para ler texto ela fica muito curta. Até porque eu não sou pessoa para falar disso, porque o meu negócio é livro, né? Não é isso aí, mas eu acho que essa forma que a gente perdeu o hábito de leitura de algumas coisas que são possíveis de você mexer e voltar, talvez a geração nova não tenha. E eu penso que essa é a dificuldade que você vai encontrar, que está encontrando. Você encontrar alguém que faça, que imprima, que rode e que distribua, e pior, né? Que leia. Esse é o desafio que você tem. Acho que esse é o desafio que nós também vamos ter para frente. Obrigada. Vou passar para o senador Requião, então. Orlando falou sobre o Lula, quando ele faz uma intervenção naquela greve, disse que ela ensina muito mais do que muitas escolas, enfim, dizendo que na verdade aquela intervenção era uma escola gigantesca, mais ou menos isso. Bem, concordar ou não concordar, analisar a frase é o de menos, eu acho. Acho que é um gancho para a gente falar do agora, né? Eu já disse isso mais de uma vez e volto a dizer, com, obviamente, as eventuais consequências. Eu ando saturado dessas pautas artificiais que andam povoando as preocupações progressistas. Há um sequestro permanente de agenda e você não consegue falar do mundo do trabalho e do mundo do aposentado mais. Ou seja, a quase totalidade da raça humana ou trabalha para poder continuar viva para o dia seguinte, e depois que trabalha, reza para não ter aposentadoria cortada para continuar viva e continuar comprando os remédios para viver um pouco mais. Consequentemente, isso está intimamente ligado ao mundo do trabalho. E estas duas pautas, para chegarem ao ponto de comover alguém e elegerem alguém com essa pauta, e não a do cachorrinho, outro respeito ao cachorrinho, tem 2 gatos em casa, são gatos, e tudo mais, é uma novela. Então, ou nós acreditamos no que é essencial e acreditamos que é preciso ser progressista no essencial, ou nós vamos de perfumaria em perfumaria, de perfumaria em perfumaria, e obviamente aceitar a antítese desta perfumaria, que são os fundamentalistas que batem a cabeça na parede do coitado para tirar o demônio, e a única coisa que fazem é tirar o dinheiro dele e não tirar o demônio. São as antíteses. É a bobagem versus a bobagem. Então, ou nós pegamos a essência da vida, os escombros e cadáveres para discutir, e aí, finalmente, voltando à greve, né? Voltando à greve, nós voltamos com isso nós explicamos por que agora foi tão tranquilo e tão fácil, entre aspas, porque quem reagiu é quem está no mundo do trabalho, e por isso que é entre aspas, colocaram com tanta tranquilidade na pauta do Congresso aquilo que vai exterminar as pessoas, exterminar seus trabalhos, exterminar a sua existência produtiva como ser humano que vive no mundo do trabalho. Então, esse sequestro de agenda, com essas artificialidades, é que está me incomodando sobremaneira. Entrar nesse detalhe agora levaria muito tempo e nos levaria quase a um telequete aqui, porque eu sei que esse panorama é difícil de entrar nele.
Mas se nós não entrarmos nele, minha gente, me desculpe, mas ó, enfia a viola no saco e embora. Eu acho que era isso que eu digo. O número de telespectadores que estão assistindo o presente debate subiu para 2.000. Eu quero agradecer a todos que estão conectados conosco. E dizer que a partir de amanhã, na primeira mesa já, se os telespectadores quiserem, poderão enviar perguntas para serem debatidas também na mesa. Senador. A TV 15, que utiliza o live stream, ela transmite ao vivo. Mas logo depois do encerramento, ela coloca a matéria inteira para poder ser acessada nas páginas. Ela será acessada no blog do Ismael, no meu Face e na minha página, robertorequião.com.br. Vamos ao delegante. Eu acho que a franqueza é fundamental e conversa franca faz bons amigos. Não há tema que não possa ser abordado. Você sabe que eu sou amigo pessoal do Lula e da Dilma. Eu apoiei Lula 5 vezes. Mas em Brasília agora se conta que a Dilma foi ao pai de santo para ver se resolvia alguns problemas da sua economia política, da construção política do seu governo. O pai de santo pôs a mão na cabeça dela e disse: sai desse corpo que não te pertence. Sai desse corpo que não te pertence pela força do sangue de Jesus. A Dilma olhava espantada para ele e ele concluiu: sai desse corpo que não te pertence, Aécio Neves. Qual é a diferença entre uma luta política e uma luta sindical? A luta sindical é uma luta por melhoria de condição de trabalho, de salário. A luta sindical não tem a amplitude de uma luta política que constrói uma proposta de mudança da sociedade inteira. O meu amigo Lula foi excepcional como presidente da República. Em comparação com o Fernando Henrique, não há nem limite para essa excepcionalidade. Mas eu vejo hoje o governo Lula como o governo de um sindicalista que não assumiu a presidência da República. Ele foi presidente do Sindicato das Classes Populares do Brasil, negociando com o patrão que era o grande capital. Ele negociou melhoria para os trabalhadores, ele aumentou o salário mínimo, mas ele não questionou o modelo do regime. O Lula não assumiu a condição de presidente da República para alterar o modelo do regime. O Meirelles foi o condutor da política econômica que propiciou os maiores lucros da história recente do mundo aos bancos. Mas o Lula, como líder sindical, cuidava das classes populares. Era 15 minutos mais no almoço e alguns bilhões a mais para a banca através do aumento da taxa Selic. Mas hoje o que nós vemos é que por pressões, dificuldade de entendimento da situação global, ou sei lá o que, talvez seja mesmo endemoniada pelo Aécio Neves, a presidenta Dilma está atendendo a pressão do capital e está esquecendo a condição das classes populares do Brasil. Eu sou amigo pessoal da Dilma, eu gosto muito dela. Eu sou da base do governo, mas só que eu não vou perder a minha condição crítica, não vou jogar fora o acúmulo de toda uma história política, experiência administrativa. Fui governador 3 vezes, fui prefeito da capital, fui deputado estadual, sou senador pela 2ª vez. Fui eleito a semana passada presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano com sede em Bruxelas, na Bélgica, eleito por todo o setor da América Latina, países latino-americanos e Caribe. Então, eu tenho uma visão diferenciada desse processo e uma informação privilegiada. Eu estou achando que, a continuar como estamos, nós vamos, por conta do Levi, para 2% de queda do PIB até o fim do ano, por conta do Levi, e mais 3% por conta da paralisação da Petrobras. Nós podemos chegar a 5% de queda do PIB. E podendo chegar a 15% de desemprego. É claro que eu não quero que chegue. Eu utilizo a tribuna do Senado praticamente uma vez por semana para fazer análises econômicas, assessorado por um grupo de economistas competentes com os quais eu discuto, e sugestões para alteração do rumo. Mas o caminho parece ser esse. E daí? O PT vai sustentar
as brutais demissões que estão crescendo numa velocidade extraordinária e a quebradeira de empresas de toda ordem? Por que o governo não sentou ainda com o judiciário e não fez uma intervenção nessas empresas do Lava Jato? Não colocou um interventor, um militar, um interventor do Tribunal de Contas da União, mantendo as empresas funcionando e dando emprego a 500 mil pessoas? Eu não estou pedindo perdão para ladrão, não. Quero ver essa gente toda na cadeia. Os de lá e os daqui, né? O Alibaba tinha 40 ladrões. O GAECO prendeu 68 auxiliares do Richa ontem. Ganhou disparado do Alibaba. Está concorrendo com vantagem nessa disputa. Mas o problema básico é esse. O problema básico é que a greve, se ela não for politizada, se ela não vier acrescentada com uma série de informações sobre a estrutura política que leva ao aviltamento do trabalho, ela termina sem grandes resultados no que pode significar a elevação da consciência do trabalhador. Eu trabalhei, Tadeu, você sabe disso, anos da minha vida com associações de bairro, empolgado pelas ideias do Manuel Castel, do direito à cidade do Henri Lefebvre, francês. A gente organiza uma associação de bairro em cima de uma necessidade urbana, de um bem de consumo urbano, que não é dado à população periférica. É uma torneira, uma creche, uma escola. A associação de bairro se organiza e se mobiliza em torno disso. Ela se desmobiliza se isso for conseguido e se desmobiliza se isso não for conseguido. A não ser que você acumule de alguma forma com essas ideias da agitação e da propaganda, elevando o nível de consciência, melhorando o entendimento. Senão esse trabalho todo se dispersa completamente. O meu se dispersou. Depois que esse próprio trabalho me levou a uma posição política interessante, eu tive que me afastar pelos cargos que ocupei. A prefeitura que me sucedeu contratou todas as lideranças como é que chamava aquele troço? É uma função gratificada, um carguinho em comissão de um agente comunitário. E comprou o movimento. O movimento, da noite para o dia, passou a ser um movimento letrista. E se mobilizava não mais em torno da torneira da creche da escola, se mobilizava em torno do salário do líder da comunidade. Se o salário era pago, tudo bem. Então, o problema da greve é esse. A greve tem que ser politizada, a gente tem que entender melhor. Por exemplo, será que os professores do Paraná sabem que os agentes dos poderes do Estado ligados ao direito recebem até hoje o Plano Bresser? Eles receberam aumento em função daquela defasagem brutal do Plano Bresser. Daí, por exemplo, o Ministério Público calculou ou para trás. O Estado deu o aumento, corrigiu o salário. Daí eles disseram, mas temos tantos anos que não recebemos. Calcularam o valor, simularam uma aplicação deste valor com juros e correção monetária, uma soma fantástica, e a cada ano pedem um aumento da sua dotação orçamentária e pagam por mês a diferença não recebida lá atrás. Como eles aplicam sempre o que remanesce, este aumento nunca vai acabar. Ele nunca vai ser pago. Eles podem receber 15 mil por mês. Este mês, a informação que eu tenho é que receberam do Ministério Público 7 mil. E já estão recebendo a correção monetária de 8 e 17 integralmente. Isso é feito por medida administrativa. Não preciso nem da Assembleia Legislativa. Daí eu pergunto, é razoável que o movimento dos professores aceite o 3,45? Quando esta informação não vaza, não passa, não é democratizada? Quanto ganha, então, um agente universitário da área do direito no governo do Paraná? Deve estar ganhando como ganha um senador, eles equiparam isso, que é um belíssimo salário. Daí mais quanto? 10, 15 por conta do Plano Bresser, que não acaba nunca mais? Mais o auxílio moradia? Mais agora a correção de 8 e 17? Então, há uma despolitização nesse processo. Por isso eu acho que uma greve que não for politizada por intelectuais orgânicos pelo seu comando, e eu quero deixar claro aqui que eu acho que esta última greve avançou muito em relação às outras.
não tanto quanto deveria avançar no esclarecimento dessas questões, ela acaba sendo um tempo perdido. E não acumula coisa alguma. Derrota não traz acúmulo para o movimento social, nem para a conquista política, traz desânimo. Então, só se pode acrescentar alguma coisa com a politização do processo de informação. Acho que eu respondi a pergunta do companheiro. Obrigada, senador. Como eu estou na mesa, eu não posso puxar nenhuma música de escola de samba, mas eu queria lembrar vocês que esse é um espaço democrático, que aquele famoso grito de guerra que tem sido ouvido no Paraná ainda não foi ouvido aqui. Se precisar, fiquem à vontade, tá? Fora Beto Richa! Fora Beto Richa! Fora Beto Richa! Fora Beto Richa! Nós estamos falando para nós. O Caramode não vai gostar disso. Bom, então, feita essa manifestação catártica por conta de vocês, eu vou passar a palavra para o Alite para responder a pergunta do blogueiro Marcelo. E do Cássio também. As duas questões remetem à questão palestina, etc. Claro que vai sempre se acabar, de um certo modo, quando se verificar como é que a comunicação e como é que a inversão total da realidade se dá, a questão palestina pode ser adotada como icônica para isso. Porque os veículos de comunicação de massa, a chamada imprensa empresarial, ela consegue fazer com que uma população, por exemplo, que é a de Gaza, cercada desde 2007, e que não tem exército, não tem armamento, o tomate só pôde entrar em Gaza agora, há 3 anos passados, até agora não pode entrar chocolate, e que ainda não pôde reconstruir tudo que foi destruído em 2008 e 2009, não pôde reconstruir o que foi destruído em 2012, e não está podendo reconstruir o que foi destruído agora, seja apresentada como uma população que é atacada pela potência ocupante em reação. É um caso muito icônico, a questão palestina, para analisar isso. Ao mesmo tempo, é icônico porque em 2008 e 2009, nós detectamos que pela primeira vez, desde que a limpeza étnica da Palestina começou em dezembro de 47 e se estende até março de 49, pela primeira vez, a narrativa invencionista sionista de Israel e de seus aliados sofreu uma fratura. Não sofreu uma fratura de capacidade ou incapacidade de vencer a guerra de comunicação naquele momento. Quebrou-se a narrativa. A narrativa histórica absolutamente inventada a partir de mitos velho-testamentários foi quebrada pela primeira vez. Eu digo isso com um certo orgulho, é óbvio, mas não há orgulho sobre escombros e cadáveres, há sofrimento, mas ao mesmo tempo uma população e uma militância absolutamente miserável, pequena, que resolveu uma única coisa: nós não vamos nos entregar. E a partir daí, contra a indústria cinematográfica, nós não estamos lutando com um bando de fanáticos que não tomam banho e que vestem preto da cabeça aos pés e que acham que a Palestina é a Samaria do Velho Testamento e que por isso podem matar todos e implantar colônias. Nós não estamos lutando contra estes demenciais. Nós estamos lutando contra a indústria cinematográfica estadunidense. Nós estamos lutando contra toda a indústria e maquinaria também cinematográfica e de cultura da Europa Ocidental, toda ela. Nós estamos lutando contra a narrativa pseudo-acadêmica das instituições de ensino superior de todo o mundo, inclusive as das ciências sociais e seus falsos doutorados, seus falsos mestrados,
suas falsas publicações, contra toda a maquinaria editorial, e falo aqui dos livros e das publicações especializadas do mundo, e pela primeira vez nós quebramos. Esta é a prova de que, verdadeiramente, o ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é verdade. E por isso que nós não podemos desanimar nunca. Isto foi feito através de comunicação. E qual comunicação? A comunicação da militância permanente, de acordar todo dia sabendo que tem uma tarefa. Eu sou militante palestino desde 84. Eu vi e ouvi mais vezes na minha vida, desde esse momento, na verdade desde antes, porque isso estava dentro da nossa casa, o Arafat, meu pai. Quando o Arafat morreu, vai fazer 11 anos agora, 10 anos agora de nossa vida, eu fiquei, e que me perdoam todos os meus familiares, fiquei mais triste, de um outro modo, é claro, do que quando morreu meu próprio pai, anos antes. Então, você tem que militar aquela questão todo dia. Todo dia você acorda. Eu tenho uma tarefa neste momento, defender a Palestina hoje, de alguma maneira. Nós temos hoje que dizer que o Brasil tem que mudar todos os dias, de alguma maneira. Nós temos que dizer que há bandidos no Congresso, nós temos que dizer todos os dias, inclusive quem são, de algum modo. Nós temos que dizer que delegado da Polícia Federal, que é inclusive acampada pelo FBI, pela DEA e pela CIA, em no mínimo metade dela, só prende aquele que participa de 3% do PIB global, que é o narcotráfico, se for rigorosamente autorizado a isso todo. E, consequentemente, porque participa disto. Consequentemente, o Paraná estava governado, como foi durante o governo Lerner, pelo crime organizado. E está sendo governado pelo crime organizado é participar do mundo de guerras, inclusive guerras para desestabilizar governos, porque esses movimentos paramilitares são financiados pelo narcotráfico. Ou ninguém lembra o que aconteceu através dos contras para desestabilizar a Nicarágua. Ou ninguém assistiu agora, e pode assistir filme, porque tem filme estadunidense falando isso, como foi financiada a parcela da sacanagem contra o Vietnã. Então temos que ter clareza, inclusive o deputado Tadeu, que é fácil de articular, inclusive, a guerra do Vietnã, por exemplo, e tudo o que aconteceu, e todo o narcotráfico que acontece com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Um acampamento de alcoviteiros, um acampamento de malandros, de sem vergonhas, que estão articulados com a limpeza étnica no mundo inteiro, com o narcotráfico, com o contrabando de armas, e é por isso que eles apoiam com unhas e dentes mais cadeia, redução da idade penal, aumento da penação dos maiores. É por isso que eles defendem o porte de arma, é por isso que eles defendem as empresas de segurança privadas, inclusive muitas delas internacionais. É por isso. Então, você tem que acordar todo dia com esta carga de desafio a este bando de vigaristas, este bando de hienas que vestem terno e gravata. São, inclusive, incultos e não raro vulgares. Até no andar são vulgares. E lembrem-se vocês que o Vinícius Moraes dizia que a elegância estava no andar. A vulgaridade também está até no andar. Então, indo diretamente já ao... Eu aconselho sempre na questão da Palestina, obviamente tem um instrumental gigantesco de passar, não posso passar aqui agora, mas especialmente se focar nos documentos. Há muitos documentos, e eu concordo com o deputado Tadeu, às vezes nós ficamos preguiçosos de ler. Um documento sobre, por exemplo, os crimes cometidos em Gaza, que tem detalhes, tem que ler. Ali vale mais do que uma indignação de Facebook. Tem que ler ali, divulgar, levar adiante, recomendar, baixar os filmes e fazer mostra de cinema, fazer uma exibição daquele filme. Hoje você baixa todos os filmes. Se tudo der certo, em setembro vamos trazer para Curitiba o diretor dos 5 Câmaras Quebradas, Emad Burnat,
Então, essas iniciativas, e aí nossos amigos procurar se articular com as organizações palestinas que existem para, inclusive, dar mais fôlego, nós somos muito poucos. E sobre o controle da internet, Israel não tem como controlar isso. Tanto que nós vencemos eles, graças, em certa medida, à utilização competente e militante permanentemente, acordando e dormindo todo dia pensando nisso. Entretanto, por que eles não estão preocupados? Ao mesmo tempo, é incrível isso. E é esse o perigo que nós temos que nos atentar aqui. Israel, mesmo que esteja matando, e a morte sendo transmitida ao vivo, como está sendo transmitido agora este evento pela TV 15, continua matando. Ou seja, acreditar que esta elite, esta nova direita global invisível, está preocupada em não chacinar, está preocupada em esconder o genocídio da juventude negra, inclusive não está aqui, ou está defendendo abertamente hoje, nessas postagens e etc., que o ex-governador e agora senador cita. E, portanto, Israel faz a limpeza étnica em solo, e não está muito preocupada por enquanto. Ao mesmo tempo, é claro, é em solo também que você vai lutar. A luta é física. O virtual, por exemplo, agora, é o meio. A luta é física. A existência é física. A miséria é física. A morte é física. A dor é física. O sofrimento é físico. Até a ofensa moral é física. Portanto, não descuidemos disto, viu? Se quisermos militar de verdade, a militância é carne, osso, escombros, cadáveres, lágrimas, sangue, desemprego, aposentadoria que vale, etc, etc, etc. Sempre nos libertemos daquela mania de pegar uma nova causa, uma nova bandeirinha ali, para parecer progressistazinho, e poder dar um drible. Então, como a gente dizia lá na velha Boa Toledo, nós dá um drible, né? Dá um drible naquela coisa difícil. Né? Muito obrigada. Antes de passar para o segundo e último bloco de perguntas, eu só quero avisar que a nossa blogueira e ativista Desirê Oberst está com a exposição Mulheres do Mundo aqui, hoje nesse recinto e amanhã também, onde ela expõe seu trabalho de mulheres que ela pinta em purungas ou cabaças, conforme a região. As obras estão ali para serem apreciadas e também para serem compradas por quem tiver interesse em adquiri-las, tá? Um excelente trabalho. O Alisson da UBS está lá chacoalhando alguma coisa também, que quer broches da UBS à venda lá nos fundos e a venda dos livros do Maurício e a loja do GOG. Queria agradecer também a presença do conhecidíssimo blogueiro Rodrigo Pilha, que está entre nós hoje aqui, fez de tudo para vir, veio às suas próprias custas, xingou o Feliciano hoje no aeroporto, que eu vi, tá? E deu muita força para a gente também no evento. Antes que encerre, quero agradecer ao apoio dos meninos do CEPRO, que se cotizaram e se reuniram para ajudar que esse evento acontecesse também, com as suas participações. Muito obrigada. A Fundação Cultural de Curitiba, que nos proporciona hoje técnico de som, muito obrigada também, e todo esse equipamento que veio somar com o equipamento aqui da PP, obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. O Emerson, né, que veio trazer tudo isso para nós. E ao IPCC, Instituto Pró Cidadania de Curitiba, que está patrocinando para o GOG uma agenda paralela que vai ter amanhã lá no Caximba, depois a gente dá notícia para vocês, o almoço da comunidade, tá? Então, nosso agradecimento também a todas essas entidades. Luiz de Ponta Grossa, pode vir fazer sua pergunta. Luiz Zulinski, do Movimento Nacional de Rádios Comunitárias. Nós estamos com um dilema muito grande. Por um lado, nós precisamos fazer uma nova lei das comunicações. É inegável. A que existe de 1962 não dá conta do que está aí. Por outro lado, a internet, ainda mal e porcamente,
tem alguma regulamentação recente, mas nós temos uma liberdade grande ainda para poder atuar. A minha dúvida, sobretudo ao senador Requião, que está lá no Congresso Nacional, é se uma nova lei das comunicações não vai colocar a internet, inclusive a nossa atividade de blogueiros, dentro da mesma gaiola que colocaram as rádios comunitárias, com a Lei 9.612, e com as portarias depois que o Ministério vem produzindo, onde todas estão sendo criminalizadas, multadas, gente cumprindo trabalhos comunitários aí pelo Paraná e Brasil afora. Então, esse é o dilema. Com a lei, sem a lei, é ruim. Com a lei, é pior. Qual é a saída? Obrigada, Luiz. Pode pegar seu crachá aqui. Ivete. Doutora Ivete Caribé Rocha, membro da Comissão da Verdade Estadual, presidente da Casa, ou vice-presidente. Prazer tê-la aqui conosco, doutora. Obrigada. E conselheira da Paranablogs também. Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta não tem nada a ver com Comissão da Verdade. A minha pergunta, senador Requião, você tocou num assunto, eu não vou chamar de Vossa Excelência, porque aqui acho que podemos nos tratar como colegas. Você tocou num assunto muito importante, que é a dívida, a nossa dívida externa. A nossa dívida que está lá na Constituição, que seria auditada. E eu lhe pergunto se existe alguma esperança de vermos auditada essa dívida externa que consome, que é a grande sangria dos nossos recursos, do nosso dinheiro. Temos alguma esperança? Obrigada, doutora Ivete. Fernando Toledo. Fernando. Sim. Vou perguntar para o Requião sobre a entrevista que o governador Beto Richa deu para o jornalista da UOL, Fernando Rodrigues, que ele fez vários ataques pessoais, inclusive ao nosso amigo Tarso. Inclusive, ele chegou a dizer que o Requião se constrangeria se fosse comparado o governo dele com o governo do senhor Requião, da área que fosse, que o governo dele foi melhor. E também perguntar qual é a diferença de atuação do senador Requião, que conheceu o pai, o José Richa, como governador, e o atual filho, o Carlos Alberto, como governador. A diferença, assim, é monstruosa. Obrigada, Fernando. Bom, como esse bloco de perguntas é só para o senador, antes de encerrar, eu quero dizer que talvez o atual governador Beto Richa gostaria de ser Roberto, porque o advogado dele, quando foi fazer sua defesa no julgamento simbólico do massacre do dia 29, lá na Universidade Federal, não sei se o Requião acompanhou essa defesa, muito vaiada e com o público de costas, ele disse que estava lá para defender a pessoa física do seu cliente, Roberto Richa. Então, talvez fosse uma toalha. Ele gostaria de ser você, Requião. Como as 3 perguntas são só para o Requião, eu vou passar para que ele encerre para a gente esse último bloco. Obrigada. Questão das rádios. Eu fui presidente da Comissão de Comunicação do Senado e nós brigamos muito para aumentar a potência e liberalizar as pequenas rádios. Eu não aconselharia muito mexer com o Senado e a Câmara na atual circunstância para mudar a lei. Nós estamos com um quórum altamente conservador e vinculado a esses grupos da comunicação. Tem um projeto meu, de direito de resposta, que eu aprovei no Senado há quase 2 anos na mesa da Câmara em regime de urgência e não põe para votar. Até porque, nesse caso, é uma coisa constrangedora, que o direito de defesa do contraditório
pega pela direita e pela esquerda. Tem muita gente que votaria. Então o tal do Eduardo Cunha não põe para votar. Questão da dívida externa. Não é muito externa mais. Ela foi convertida em dívida interna porque ela era corrigida em dólar, em moedas fortes, e essas moedas chegaram a ter juro negativo. E o nosso governo sempre botando a taxa Selic lá em cima e pagando juros extraordinários. Se esse dinheiro tivesse aplicado nos Estados Unidos, chegou a não render nada, mas aqui estava rendendo 13%, 14%. Então, eu acho que uma auditoria da dívida podia resolver esse problema. O Equador fez uma auditoria e reduziu em 60% a dívida. Aquela nossa amiga, uma auditora brasileira, que inclusive está auditando agora a dívida da Grécia, está dando uma mão lá. Qual é a última pergunta? O que foi? Do risco. Eu não me incomodo mais com isso. Você não tem credibilidade alguma mais, né? Na verdade, quem governava o Paraná era o Luiz Amir, né? O tal primo, que não é primo, mas era o caixa, era tudo, que cuida do rixa, a polícia e o Ministério Público. Agora, eu praticamente estou encerrando a rodada. Eu só queria fazer uma comparação. Quando eu não digo alguma impropriedade publicamente, não me reconhece, né? Eu não acho que seja impropriedade. Mas examine os movimentos sociais no Brasil, nas ruas. Quebraram, saíram, mexeram. As pesquisas de opinião refletiram o descontentamento popular, não deu em nada. Mas em alguns lugares dá. Na França, na Grécia nós temos o Syriza, na Espanha nós temos o Podemos. Agora, se os movimentos populares do Brasil continuarem despolitizados, for uma manifestação simples e vazia de indignação, é contra tudo. Como foi que o PMDB ganhou a eleição lá atrás? Lembra? O PMDB, você sabe por quê? Não tinha uma proposta, era contra a ditadura, cada um sabia por quê. Era vazio. Nós não vamos fazer nem um Syriza, nem um Podemos. O nosso movimento poderá ser chamado Nos Fodemos. Obrigada, senador. Bom, acho que por hoje, então, a gente vai encerrar. Eu só quero passar antes para 2 minutos de cada palestrante para suas considerações finais e agradecer mais uma vez a presença de todos e de todas, convidando para amanhã a nossa primeira mesa às 9 horas, tá? 9h30, amanhã a nossa primeira mesa, na verdade, vai ser uma oficina com o pessoal do artigo 19. Então, eu vou deixar o Tasso falar um pouquinho agora. Pessoal, então eu quero convidar todos vocês, 9h30 amanhã vai ser a segunda mesa, um dos temas principais do evento, que é a democratização dos meios de comunicação. Amanhã, então, vai estar a Renata Miele, do FNDC, vai estar o Beto Almeida, da Telesur, e o Palmério Dória, que para mim é o melhor tuiteiro do Brasil aí. E vai ser presidido pelo FNDC, pela Frentex, que é a Camila aqui da Frentex Paraná. Está todo mundo convidado. E à tarde, gente, vai ter as 2 mesas, assim, ápices do nosso encontro. Tá? São as mesas que eu chamo de meninas dos nossos olhos. Às 2 horas, a Meg Tai vai estar presidindo a mesa sobre o massacre. Tá? Nós vamos assistir um documentário do pessoal ótimo de Ponta Grossa, o Lente Quente, a respeito do massacre. E vamos ter a participação do professor Márcio Killer, da professora Valquíria, da APP. Vai ser um momento muito especial e vai ter uma surpresa também nessa mesa. E a segunda mesa, que é a minha menina dos olhos, é a mesa com o GOG e com o Preto Zezé das Quadras, presidente nacional da CUFA, que está aqui com a gente hoje, onde eles vão discutir as novas estratégias de comunicação e a periferia. Tá? Vai ser uma mesa interessante. O GOG e o Preto Zezé têm posturas bastante diferenciadas, bastante distintas em relação à grande mídia e sua relação com elas, como transformar a partir daí. E essa distinção entre a postura dos dois é que enriquece o debate. Vai ser imperdível essa mesa. Depois disso, o GOG vai dar um show para nós aqui nesse palco, com o pessoal do rap, com o Vato, que é blogueiro nosso, com o Cauê,
que é rapper também, que nos ajudou a trazer o GOG. E depois, mais tarde, daí tem o bar que vai ter os DJs para a gente ir, tem o forró do Ceará do Calabengal, o Maélio, vai ter também amanhã a festa de Santo Antônio, ele convidou todo mundo para ir, parece que o GOG e o Preto Zezé vão estar lá. E agradecendo então a todos, dados os informes, antes de passar para os 2 minutos de considerações finais dos palestrantes, o Rodrigo Pilha pediu um informe, é isso, Rodrigo? Rapidíssimo, hein, Rodrigo? Eu não entreguei o crachá, né, que às vezes vem um insight. Uma coisa muito importante que eu vi, do que foi falado aqui, foi o que o Alide falou, que a nossa atuação no cyberespaço ela é meio, que o fim mesmo é a luta na cancha. Né? E falando em luta na cancha, você vê hoje, principalmente lá no Congresso, discutindo a militarização da polícia, tanto a polícia do Senado quanto da Câmara, armados até os dentes, como você vê os caras... antigamente os caras estavam de terra, agora você vai entrar e está fechada a casa, os caras estão armados, como se fossem mais armados do que a choque. Né? Então, nesse sentido, o que eu gostaria de aqui perguntar e botar uma pilha no senador. Eu quero saber se agora, nesse momento em que a casa está cada vez mais conservadora e fechada para o povo, né, se nós podemos contar com o senhor nos momentos em que nós não pudermos, não só o pessoal daqui do Paraná, mas a gente que está lá em Brasília, em que, estivermos sendo perseguidos pela polícia do Senado e da Câmara. 2, estivermos sendo, muitas vezes, principalmente os blogueiros e cyberativistas, impedidos de adentrar a casa para fazer as perguntas, para além daquelas perguntas fofinhas que a Globo e a Veja gostam de fazer. E 3, acima de tudo, porque a semana passada teve gás de pimenta dentro da CCJ. Só está faltando bala de borracha lá dentro. Se a gente pode contar com a veemência do senhor na nossa defesa, junto com os outros que já lá estão na Comissão de Direitos Humanos, tanto da Câmara quanto do Senado. Botando pilha. Tem contado sempre. Agora, entenda também que o Senado é invadido pelos progressistas, pela esquerda e pela direita. O acesso ao Senado e aos congressos tem que ser absolutamente livre, mas precisa do mínimo de organização. Senão, em vez do gás da polícia, você vai encontrar a extrema-direita lá e vai ser enfrentado a faca e a bala. Então, tem que haver uma certa ordem na entrada e no comportamento interno. O Senado tem que falar, tem que deliberar, precisa de pressão e tudo mais, mas a invasão pura e simples, me perdoa a franqueza, não faz o Senado funcionar nem a Câmara. Porque, da mesma forma que você quer entrar, a direitona quer também. Não é? E não pode funcionar assim. Desculpa se você não gostou, mas conversa franca faz bons amigos. Só antes de passar, então, para as considerações finais, Preto Zezé das Quadras, seu livro Selva de Pedra, Fortaleza Noiada, veio também para cá, se precisar alguém adquirir? Veio para o... Então tá. Então amanhã traga para a gente sortear alguns exemplares, tá? Então, passando para o deputado Tadeu Venere, 2 minutos. Não? Tá, você gostaria de falar alguma coisa? O Alide. Requião? Declaro encerrados os trabalhos, então, da primeira mesa do 3º encontro de blogueiros do Estado do Paraná. Obrigada. A TV 15 é a nossa televisão pela internet. É um processo do qual nós tomamos conhecimento durante a última campanha eleitoral. É uma coisa maravilhosa. Essa imagem está na internet para o mundo inteiro. E nós estamos colocando essa imagem à disposição dos sindicatos, dos movimentos sociais, para romper o bloqueio da mídia, como diz o Ismael, da mídia velha, da mídia que não se incomoda com os movimentos sociais.